Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e nós estamos no mês de outubro, que é o mês de Halloween, e eu resolvi fazer uma lista com mais algumas indicações de livros de suspense e investigação criminal, porque eu sei que vocês amam esse tipo de lista e que, assim como eu, vocês também gostam aí de ler um pouquinho esses livros mais pesados. Vamos para a primeira indicação, que é a Academia dos Casos Arquivados. Essa é mais uma série de livros. Esse é daquele livro que vai lembrar bastante Manual de Assassinato para Boas Garotas, então se você gostou de Manual de Assassinato, provavelmente você gosta de Academia dos Casos Arquivados. A gente vai ter uma pegada bem Criminal Minds, sabe? Onde a gente vai entender um pouco sobre a mente do assassino, um pouco sobre sobre o comportamento, analisar comportamento, traçar perfis. A gente vai ter essa reunião de jovens que tem alguns dons ali especiais, né? Coisas que os agentes do FBI precisam treinar para aprender. Eles meio que já nasceram com isso, e então eles só vão desenvolvendo essas habilidades, tipo, melhorando essas habilidades. E esse grupo de adolescentes é reunido numa casa para ser treinados pelo FBI para futuramente poderem trabalhar. Então eles pegam alguns casos antigos que não tiveram solução para trabalhar em cima disso e tentar encontrar ali quem que é o verdadeiro criminoso. Junto com esses adolescentes que estão morando junto ali, cada um vai ter o seu foco. Por exemplo, um sabe quando a pessoa está mentindo, consegue identificar pessoas que estão mentindo, o outro tem tipo um dom natural para traçar perfis, o outro analisa comportamento. Enfim, a gente tem vários jovens ali com dons diferentes e que eles vão trabalhar com outros agentes em cima desses casos sem solução. Só que a gente tem uma protagonista que teve uma situação na família dela, na casa dela, que ela precisa resolver, sabe? Ela sente que ela tem esse dom justamente para conseguir resolver esse assassinato que aconteceu na família dela. Então ela acaba entrando no FBI já meio que pensando em desenvolver a sua habilidade para conseguir solucionar esse assassinato. Só que a gente vai ter ali um caso atual que vai acabar envolvendo esses jovens também, coisa que eles não meio que deviam fazer, né, porque eles trabalham somente com casos arquivados, mas eles acabam sendo envolvidos ali numa investigação mais recente. É um livro mais leve, traz adolescentes, ele traz um pouco ali de romance também, então é um livro mais Manual de Assassinato para Boas Garotas do que um suspense muito profundo e com muita cena de ação e brutalidade, assim, sabe? Então, de todos, esse é um dos mais leves. Assim como a próxima indicação, que é um mangá de investigação que eu li recentemente e que lançou 2 volumes até agora pela editora JBC, que é Não Chame de Mistério. Eu fiz um vlog de leitura lendo alguns mangás da editora e esse foi um deles. Eu gostei bastante dessa história. A gente vai ter bem estilo Sherlock Holmes, então se vocês gostam ali da história de Sherlock, provavelmente vocês vão gostar desse mangá. A gente tem o nosso protagonista, que é um jovem que tem o poder da dedução, assim como Sherlock, então ele tem essa capacidade de identificar aí algumas coisas que outras pessoas deixam passar. Logo no início do primeiro volume, ele é acusado de assassinar um colega de classe da universidade, e aí ele vai meio que ser interrogado ali pela polícia, só que ele vai meio que ajudar ali eles a desvendarem esse mistério. E aí a polícia vai acabar sendo ali, usando ele como apoio para algumas coisas, pedindo a opinião dele para algumas coisas. É uma história bem mais tranquila também, mas é um mangá diferente. Se você quer arriscar ler um mangá e gosta de investigação, gosta de suspense, talvez Não Chame de Mistério seja uma boa pedida para você também. A próxima indicação é O Carniceiro. Esse foi um livro que eu ouvi em audiobook, né, pela Audible, e eu gostei bastante da experiência, me deixou super entretida. É um livro que traz bastante descrição, principalmente de sala de autópsia. A gente vai ter a doutora Rain, que é uma grande médica legista, então ela trabalha ali em casos de assassinato, ela faz a autópsia dessas pessoas. E quando um assassino em série começa a meio que lotar a sala dela de corpos, ela acaba vendo ali envolvida num jogo de gato e rato com esse assassino, enquanto ela tenta desvendar esse mistério. Ela meio que dá uma de detetive também, sabe? Acaba indo até meio que pra campo ali, sabe? Então, é uma história que me envolveu bastante, é um livro curto, eu gostei bastante de ouvir em audiolivro. Essa é uma história um pouco mais pesada,
né? Justamente por trazer bastante descrição, bastante dessa parte de autópsia e das cenas de crime. Eu fiquei super envolvida, fiquei tentando entender o que estava acontecendo. Eu gostei bastante desse jogo de gato e rato, né, da nossa protagonista, que é a Rain, com esse assassino em série. Eu achei bem interessante esse desenvolvimento, eu gostei bastante da protagonista em si, e é uma indicação aí pra vocês de, se vocês quiserem testar o audiolivro, eu acho que ainda tá disponível na Audible, então é uma ótima indicação se você quer fazer o teste de ouvir um audiolivro, de suspense, de mistério, de investigação. É uma sensação totalmente diferente, pelo menos pra mim foi uma sensação totalmente diferente, eu fiquei muito imersa na leitura. Confesso que eu achei que teve uma barriga ali, mas eu acho que deu uma enrolada um pouco em alguns momentos e que acabou se tornando um pouquinho mais cansativo, mas por ser a leitura em audiolivro, você consegue até dar aquela aceleradinha para você se acostumar com a narração, né? Se você se acostumar com a narração em 1.5, por exemplo, você acaba ouvindo o livro muito mais rápido, né? Mas foi uma experiência totalmente diferente ouvir o audiolivro do que ler, então, mas vale a pena, a história de qualquer modo vale a pena. Se você gosta dessa parte de foco na sala de autópsia, de entender o que acontece no pós, né, enquanto acontece essa investigação, enquanto eles vão descobrindo do que a pessoa faleceu e tal, então eu acho que é uma boa pedida também para vocês. A próxima indicação foi um livro da editora Valentina, que eu li também em e-book, que é Morre Aqui. Eu gostei bastante dessa leitura, foi uma leitura 3 estrelas e meia, porque eu já meio que... Não que eu fui desvendando o que estava acontecendo, mas eu realmente achei que tinha ali uma barriga, sabe? Eu achei que em alguns momentos podia ter sido um pouquinho mais curta. Já é um livro curto, mas eu acho que podia ter sido uma história um pouquinho mais curta. A gente vai conhecer a história de alguns jovens que vão passar ali as férias durante um tempo numa casa de um deles, né? Tipo casa de praia, assim, sabe? Vão passar as férias ali, só que uma dessas jovens acaba sendo encontrada morta. E aí fica a grande investigação, né? O livro todo, ele vai mesclando passado e presente, então a gente vai vendo toda a parte da investigação, mesclando com o que realmente aconteceu durante os dias que antecederam o crime, durante o dia do crime e tal. Então, a gente vai ter a nossa protagonista, que tá sendo uma das principais acusadas ali, que era a amiga da menina que faleceu, que está sendo uma das principais acusadas, e a gente vai acompanhar toda a sua jornada para tentar se declarar inocente, né? Para ela conseguir provar que ela é inocente. Eu gostei bastante do final, eu não estava esperando tanto ali, eu comecei a desconfiar de bastante gente dali da história, né, da trama, de vários dos jovens, tipo, eu sabia que seria muito difícil alguém de fora, né, que seria, tipo, sem ter sido apresentado na história, então eu desconfiei de todos os personagens em algum momento, mas o final acabou me pegando de surpresa. Como eu falei, eu acho que podia ter sido enxugado em algumas partes, eu acho que acabou ficando meio repetitivo em alguns momentos, mas eu também entendo que a gente vai ter passado e presente, então algumas informações elas vão acabar sendo repetidas, porque a gente vai conhecendo ali um pouco da investigação, de algumas descobertas, que a gente volta no passado para ver como as coisas realmente aconteceram. Então, eu também entendo que a gente tem esses dois tempos, essas duas linhas do tempo acontecendo na história. Mas é um livro que me deixou surpresa no final, é um livro rápido, não é um daqueles livros tão brutais quanto o Carniceiro, por exemplo. Eu acho Carniceiro bem mais brutal do que Morre Aqui, mas Morre Aqui é mais brutal do que Academia dos Casos Arquivados, por exemplo, entendeu? Ele tem mais cenas ali, mais descrições de cenas do crime, mais descrições de cenas dos jovens ali, da investigação. Eu fiquei super envolvida nessa trama, super envolvida com a protagonista, com os personagens secundários, tentando desvendar o que estava acontecendo. Então também é uma ótima pedida para você ler rapidinho ali durante esse Halloween. E a última indicação do dia é uma indicação de um livro nacional, que eu também ouvi em audiolivro e eu gostei bastante, que foi O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Esse é um daqueles livros que vai te deixar meio incomodado em alguns momentos, não pela escrita, não porque é um livro chato, nem nada disso, mas é porque a trama vai te deixar incomodado, porque ela vai envolver crianças, né? Então ele é um livro um pouco mais pesado do que os outros. A gente vai conhecer a história de um psicólogo infantil que é chamado para ajudar a conversar com algumas crianças que viram, que presenciaram ali o assassinato dos seus pais.
numa situação bem difícil, né? Eles descobrem que é um serial killer que tem esse mesmo método de matar os pais na frente de crianças de 7 ou 8 anos, alguma coisa assim. E aí esse psicólogo infantil é chamado para tentar trabalhar e tentar conseguir tirar informações dessas crianças e também trabalhar o psicológico dessas crianças após esse trauma, né? Após de ver os seus pais serem assassinados. Então a gente vai acompanhar a jornada desse psicólogo, só que a gente também vai acompanhar um pouco da jornada do assassino. E a gente vai tentar entrar na mente desse assassino junto ali com o psicólogo, porque esse psicólogo acaba conseguindo contato com esse assassino e o assassino meio que tá fazendo esse favorzinho pra ele, do tipo, o psicólogo vai conseguir acompanhar desde o início o que um trauma desse pode fazer numa criança, entendeu? Depois que ela fica adulta. Tipo, o quanto esse trauma vai mudar e moldar a vida dessa criança conforme os anos se passam. Então, meio que o assassino tá fazendo isso para ajudar o psicólogo. Sabe? Então a gente vai acompanhar a jornada desses dois. Isso tudo tá na sinopse, tá, gente? Não é spoiler nem nada. A gente vai acompanhar a jornada desses dois, né? Um, por um lado, investigando e tendo essa coisa de tipo assim, eu tô em contato com o assassino, mas ele matou um monte de gente, mas pela psicologia isso vai ser muito interessante. E a gente vai ter esse assassino que acabou presenciando o assassinato dos seus pais dessa mesma maneira e tá representando o que ele passou durante a sua infância em outras crianças para saber se o fato dele ser desse jeito e ter essa vontade de matar pessoas vem desse trauma ou não, entendeu? Então a gente vai entrar muito nessa parte psicológica. Ele é um thriller psicológico, ele é um suspense psicológico, então é muito interessante não só a parte da investigação, que a gente também vai acompanhar um pouco, né, desses assassinatos, mas é um livro que ele é bem mais pesado, justamente por envolver crianças. Ele também é pesado porque ele vai ter bastante descrição dessas cenas, desses assassinatos, então ele vai ter essa coisa bem mais pesada, assim, pra você ler. Então eu fui lendo, assim, ouvindo, no caso que eu ouvi na Audible também, bem devagar, sabe? Foi de forma parcelada, assim. Mas o final me deixou um pouquinho a desejar por alguns lados, que eu também não vou falar, e aí vocês vão ter que ler aí e tirar conclusões de vocês. Mas é um livro que, com certeza, é um dos livros de suspense psicológico mais perturbadores, assim, e com uma trama bem pesada, e que eu acho que se você curte essa parte de comportamento e de entrar na mente do assassino, eu acho que vocês vão gostar bastante dessa história. Então é isso, essas são as indicações bem levezinhas do dia de hoje. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês quiserem indicar outras histórias também que são nesse esquema para ler no Halloween, também deixa aqui embaixo. Vou deixar todos os links dos livros que eu comentei aqui para vocês verem os preços, para vocês saberem outras opiniões também. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e se quiserem comprar alguma coisa, como eu falei, os links da Amazon vão estar aqui embaixo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.